Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas, disciplina de Direito Penal 4, ministrada pelo professor Luiz Guedes. Passamos agora à apresentação do tema Crimes em Licitações e Contratos Administrativos. Nós somos Abdan Cavalcante Abdala, Alex Gonçalves dos Santos, Luciano Gomes da Silva e Sérgio Ricardo Araújo Costa. Nesse primeiro momento, eu trago para vocês agora um pouco sobre a evolução histórica das legislações sobre as licitações no Brasil. E aí, há quem pense que as licitações surgiram como regra a partir da Constituição de 88, mas não, elas já estão há centenas de anos aqui no Brasil. Se formos mais a fundo, nós podemos observar que ainda no Império, como trago aí, tivemos o decreto de número 2.926 de 1862, né, que já trazia é, um regramento, principalmente no que tange a obras públicas. Pude ter acesso a um edital do Ministério da Agricultura e do Comércio, ainda no Império. Já na República, nós tivemos aí o Decreto-Lei 4.536, de janeiro de 1922. Mas aí, com mais ênfase, né, com mais completo, nós tivemos, em 1967, o Decreto-Lei de número 200. Ele traz aí, ele introduz modalidades existentes até hoje, em vigor ainda pela 8666. Então, no período do regime militar, nós tivemos aí o Decreto-Lei de número 200. Logo em seguida, em 68, nós tivemos a 5.456, que também vem regular algumas coisas que foram já criadas pelo decreto de número 200. Em 1986, nós temos um outro decreto-lei, né, o 2.300, que traz a reestruturação do modelo licitatório. Ele praticamente se baseia na legislação de 67, de 68 e reestrutura toda essa parte. Estamos aí no período de transição entre o regime militar e a nossa redemocratização. Com a Constituição de 1988, que praticamente vem trazer grandes transformações, né? Uma grande evolução nessa área, nós podemos aqui mencionar com mais ênfase o dever geral de licitar, né, como um dos pontos mais fortes aí no texto da nossa Constituição Federal, a competência do Congresso para editar normas gerais sobre essa matéria e a criação de lei que tratasse especificamente de licitações para empresas estatais. Então, posso enfatizar esses três como os princípios mais norteadores na Constituição Federal de 88. E aí, logo em seguida, em 1993, nós temos a criação da conhecida Lei Geral das Licitações, a 8.666, de 21 de junho de 1993. Para que eu possa resumir, né, todo esse contexto da Constituição para cá, mais relevante aqui, nós temos a 8.666, nós temos a 10.520, que foi a lei do pregão criada em 2002, e nós temos a 12.462, que traz aí a lei do regime de diferenciação de contratações, criado em 2011, mais voltado para as questões de obras,
né? Quando nós tínhamos ali a preparação do país para sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2014 e quando nós tivemos em 2016 as Olimpíadas. Hoje, se nós pegarmos a 8.666, a 10.520 e a 12.462, todas essas três legislações foram incorporadas aí na nova lei de licitações aprovada, promulgada o ano passado, em 2021, em 1º de abril de 2021, a 14.133. A 14.133, ela traz no seu artigo 193 a previsão de 2 anos para a transição, ou seja, ainda estamos em vigência aí com essas legislações anteriores em vigor, como a própria 8.666, que vai até 30 de março de 2023, quando, a partir dessa data, então, tanto a esfera federal quanto os estados e municípios acima de 20 mil habitantes terão obrigatoriamente que cumprir, em regra, a 14.133. Mas aí, passando agora dessa parte mais introdutória, que a gente pode compreender, fazer esse apanhado histórico das licitações no Brasil, eu trago agora a contratação direta e legal, né? Quando nós temos aqui uma previsão já no Código Penal do artigo 137-E, quando se consuma o crime. Esta previsão admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Em lei, já se referindo também a 14.133, mas as outras que ainda estão em vigor até o próximo ano. Lembrando que esse artigo 137-E foi inserido no Código Penal através da 14.133, né? Que ele vem exatamente substituir o artigo 89 da Lei 8.666, com também um aumento na pena, né? Aqui na de reclusão, que é de 4 a 8 anos, e multa. No artigo 89 da lei anterior, nós tínhamos aí uma detenção de 3 a 5 anos. As características do crime: é um crime próprio, né? Pois o sujeito ativo só pode ser funcionário público com a atribuição de atuar nessa contratação direta e legal. Aquele que concorrer para a contratação vai responder pelo crime também, mas como preceitua o artigo 29 do Código Penal. Lembrando que em ambas as leis, tanto na 8.666 de 93, quanto na 14.133 de 2021, apresentam situações de contratação direta. Então, tudo aquilo que não se encaixar nessa legislação da contratação direta, haverá a punibilidade a partir do artigo 137-E do Código Penal. Aqui eu posso também trazer um pouco, né? A gente percebe que nesse quesito houve um interesse ainda maior do legislador em tutelar os interesses da administração pública no quesito de contratação de terceiros, né? Ou seja, patrimônio público associado e acompanhado da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Então, tudo que estiver fora desse quesito pode sim ser caracterizado aí como um delito. O fracionamento ilegal de despesas, cujos valores globais excedam o limite legal previsto para a dispensa de licitação, é um item que é um crime muito cometido, né, no quesito de licitações, e acarreta, sim, a punibilidade ao 337-E. A emergência ou a calamidade pública forjada também, né? Ou seja, um gestor
se utilizar de um decreto de calamidade pública sem que esse seja justificável para poder se safar de determinados crimes cometidos através da dispensa de licitação. A licitação deserta ou fracassada forjada também é uma outra é um outro delito que cabe ao 137-E. Passamos agora aqui à frustração do caráter competitivo de licitação, né? Esse quesito que nós temos aqui, eles têm previsão também no Código Penal, no artigo 337-F, também com reclusão de 4 a 8 anos e multa. É um crime doloso, não admite modalidade culposa, exigindo este especial fim de agir, de obter a vantagem para si ou para outrem através da contratação indevida. Aqui também ele traz, né, a antiga pena de detenção, que era de 3 a 5 anos, aumentou em demasia, de forma que a lei também não irá retroagir para punir aquele que tenha cometido isso antes de 1º de abril de 2021. Para que a gente possa pensar esse delito de uma maneira mais prática, né? Imaginemos que nós temos João e Paulo como sócios de uma empresa construtora. Vamos pensar aqui num nome qualquer, a JP Empreendimentos e Construções, e no edital público, na modalidade de tomada de preços, no qual exige-se a comprovação da realização de obras semelhantes, através do quesito de anotações de responsabilidade técnica, ou seja, é uma documentação que a empresa deveria apresentar, ela deve apresentar no momento de cadastro, que se dá antes do dia do processo da tomada de preço, ou seja, desta modalidade de licitação. Ambos os sócios, João e Paulo, falsifica esse documento, que tem o nome de anotação de responsabilidade técnica, e irá, assim, responder pelo crime de falsidade, enquadrando-se aí no 337-F do Código Penal. Lembrando que na 8666, nós tínhamos essa previsão no artigo 89, que trazia a detenção de 3 a 5 anos para o cometimento desse delito. Encerro aqui esses 2 tópicos, né? Espero ter podido contribuir com vocês no entendimento um pouco mais sobre licitações e contrato público e dentro dessas 2 previsões legais, né, dentro do Código Penal, o artigo 337-E e F, passando agora para o meu colega que dará continuidade à apresentação. Bom, em relação ao artigo 337-G do Código Penal, ele traz que patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário, traz uma pena de reclusão de 6 meses a 3 anos de multa. Bom, esse tipo penal ele é o patrocínio de contratação indevida. E ele traz como características que é um crime de médio potencial ofensivo devido à sua pena. Ele é ultrativo porque ele não vai retroagir a condutas pretéritas para atingir essas condutas e fazer punir quem praticasse tal conduta anteriormente. Dessa forma, a gente tem que verificar também que o artigo antigo da Lei 8.666 de 93, o artigo 91, ele trazia a mesma característica, mesmo tipo penal, entretanto uma pena diferente. Antes a gente tinha uma pena mais branda do ponto de vista do artigo atual. Com esse artigo, a inserção desse artigo, temos uma pena mais
mais gravosa. Então, por conta disso, é uma novatio legis impégios e não retroage para abarcar as condutas anteriormente praticadas, pelo princípio mesmo do direito penal, da irretroatividade da lei penal. A gente tem também que objetiva-se tutelar a moralidade administrativa, evitando que interesses privados sejam patrocinados perante a administração pública e façam com que uma licitação ou contratação inválida ocorra. Como a pena é baixa, cabe suspensão condicional do processo, pena mínima de até 1 ano, e acordo de não persecução penal. Em relação a uma pergunta muito importante, quando se consome o crime? É importante destacar que é um crime doloso, não admite a punição a título de culpa, cuja consumação varia a depender da conduta perpetrada. Ao contrário da administração da advocacia administrativa, não há necessidade que o agente se utilize da sua condição de funcionário público, entretanto, ele precisa preencher dois requisitos básicos, que seriam a instauração efetiva de licitação ou a celebração de um contrato administrativo. E o outro requisito seria a invalidação pelo Poder Judiciário. Bom, em relação ao artigo 337-H, a gente tem a questão da modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Esse artigo ele vai trazer para a gente o seguinte: admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, pena reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Ou seja, nesse caso, o rigor em relação a prazos de licitação, ele é muito cobrado, porque você tem também que a mera antecipação de um pagamento, de uma fatura, já enseja na aplicação desse tipo penal. Ou seja, antecipar um pagamento pode vir aí a acarretar uma pena de reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Por força da alta pena, não cabe suspensão condicional do processo, bem como transação penal e acordo de não persecução penal. É importante destacarmos também que o crime em questão consiste exatamente na alteração ou na vantagem que favorece o contratado, sem que haja autorização na lei, na licitação ou contrato, ou pagar fora da ordem cronológica prevista. Uma das uma primeira corrente sustenta que, em relação a esse tipo penal, que a simples prática da conduta típica consuma o delito, enquanto outra parte, a partir do raciocínio do STJ quanto ao especial fim de agir, entende pela necessidade da vantagem indevida efetivamente. A segunda parte se consuma com o pagamento fora da ordem cronológica. Nesse caso aí, sim, cabe a tentativa. Um outro artigo também muito importante é o artigo 337-I, que ele traz impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Aí a gente vai ter uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. E esse tipo penal ele vai trazer que o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações, prevê as fases preparatórias, os atos anteriores à licitação em si, a divulgação do edital, propostas e lances, julgamentos, habilitação e recursos. A doutrina aponta que o crime deve ser cometido entre a fase preparatória, ou seja, atos anteriores à licitação em si, e a homologação do objeto licitado. É um crime doloso, não admite a punição a título de culpa, cuja consumação varia a depender da conduta perpetrada. Quando o verbo é impedir, a consumação ocorre quando o ato que deveria ocorrer não é praticado. Quanto à fraude, a consumação com a prática do ato advindo de conduta ardilosa, digamos assim. Quanto à perturbação, o crime estará consumado com a simples
Importunação da licitação. Esse crime, ele é um crime comum, pois não se exige qualquer qualidade especial do seu sujeito ativo, diferente do outro anterior citado, que se deve impedir fraudar ou perturbar qualquer ato de um processo licitatório. Percebe-se que não precisa ser funcionário público para estar enquadrado nesse tipo penal. Além desse artigo muito importante, temos um outro que ele é bastante importante também para a lei de licitações. Ele é o artigo 337-J do Código Penal. Ele vai trazer que devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiros o ensejo de devassá-lo, que é a violação de sigilo em licitação. Ele vai trazer uma pena de detenção de 2 anos a 3 anos e multas. Para esse crime, a gente tem como principal característica que é um crime doloso, não há previsão de uma modalidade culposa. Ele se consuma quanto à devassa do sigilo, quando a efetiva devassa, ou seja, é um crime material, pois exige a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, uma modificação em relação à aplicação desse crime, para que se consuma. Aquele que viola este sigilo ou auxilia terceiro a fazê-lo comete o crime do artigo 337-J do Código Penal, sujeito à pena de detenção de 2 a 3 anos, além de multa, o que faz com que seja possível apenas a aplicação do acordo de não persecução penal, aquele previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, pena mínima inferior a 4 anos. Esta conduta está similarmente prevista no artigo 90 da antiga lei, aí 8.666 de 1993. Não há nenhuma alteração mais significativa sequer na pena. Ou seja, gente, em relação a esses artigos que eu citei, basicamente o que muda é a pena. Ele vai trazer questões aí mais gravosas, né, digamos assim. Ambas as hipóteses admitem a tentativa quando a conduta não se realiza por vontade alheia à do agente, como quando o funcionário público pretende abrir a proposta para informar a um terceiro, mas é impedido por outro funcionário com atribuição, apesar do exemplo. Importante não confundir, pois não é um crime próprio, ou seja, por mais que um funcionário público possa vir a ser sujeito ativo do crime de violação de sigilo das propostas da licitação, qualquer pessoa também poderá o ser, como até mesmo um dos licitantes, ou seja, pode concorrer também para esse crime outras pessoas, terceiro. Não é necessário que seja um funcionário público. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou dar prosseguimento à análise dos crimes previstos na Lei 14.133 de 2021. Meu nome é Alex Gonçalves dos Santos e vou falar agora sobre o artigo 337-K. Ele dispõe que é crime afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. A pena prevista é a de reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O parágrafo único dispõe que incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. O crime se consuma com a conduta de afastar ou tentar afastar o licitante, e a outra hipótese de consumação é quando o licitante desiste ou deixa de participar em virtude do recebimento de vantagem. E aí o crime de afastamento de licitante, ele tem como núcleo afastar ou tentar afastar licitante. O bem jurídico tutelado é a regularidade do procedimento licitatório, e aí a importante observação é que a pena será a mesma tanto na tentativa quanto no afastamento de fato, bem como na abstenção ou desistência de participar do processo licitatório em razão do recebimento de vantagem. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, portanto é um crime comum,
O sujeito passivo é o licitante. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. E aí, continuando com os crimes, eu vou falar agora sobre a fraude em licitação ou contrato. Ela está prevista no artigo 337-L do Código Penal, que dispõe que é crime fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante, inciso 1, entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Inciso 2, fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Inciso 3, entrega de uma mercadoria por outra. Inciso 4, alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Inciso 5, qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. A pena prevista é de reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. O crime se consuma com a efetiva fraude no processo licitatório ou contrato, nas diversas modalidades previstas nos incisos 1 a 5. É um crime que exige que a conduta traga prejuízos à administração pública para que possa se consumar. O núcleo do tipo é fraudar licitação ou contrato, e o bem jurídico tutelado é a regularidade do procedimento licitatório, bem como o patrimônio da administração pública. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, e diferentemente do tipo penal anterior, neste não há a previsão expressa de tentativa no núcleo penal. Contudo, entende-se que ela pode ocorrer, mas, neste caso, incidiria a diminuição da pena. O sujeito ativo é o licitante ou contratante, e o sujeito passivo é a administração pública. Seguindo aqui com os crimes, vou falar agora sobre a contratação inidônea, que está prevista no artigo 337-M do Código Penal, que dispõe que é crime admitir a licitação à empresa ou profissional declarado inidôneo. A pena prevista é a de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. E aí, no parágrafo 1º, vai dispor que também é crime celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. A pena prevista é de reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Portanto, já se percebe que é uma pena superior com relação à prevista no caput do artigo 337-M. E, por fim, o parágrafo 2º, ele dispõe que incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, a mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. O crime se consuma aí em 3 momentos diferentes, conforme vimos. O crime do caput, ele se consuma com a admissão formal do agente inidôneo na licitação. O crime do parágrafo 1º se consuma com a celebração do contrato com a empresa ou profissional inidôneo. E o do parágrafo 2º se consuma com o ingresso formal na licitação ou na celebração do contrato. O núcleo do tipo penal são 2, no caso. Do caput é admitir a licitação, e o do parágrafo 1º é celebrar contrato. E aí, o do parágrafo 2º, ele está dispondo uma hipótese do sujeito particular, né, que celebra o contrato aí com a administração pública. O bem jurídico tutelado é a regularidade do procedimento licitatório e dos contratos administrativos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Ele também admite a forma tentada. A inidoneidade do agente ocorre quando a legislação administrativa prevê tal penalidade para alguma conduta. Portanto, essa é uma norma penal em branco. Ela não prevê o que seria essa inidoneidade. Portanto, outra norma deve prever
hipóteses em que essa inidoneidade ela deve ser declarada. O sujeito ativo é o agente público responsável pelo ato, no caso do caput, e o sujeito passivo é a administração pública. Portanto, feitos tais esclarecimentos, eu encerro a minha parte e passo a palavra para o próximo componente do grupo. Ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento do registro do inscrito. Aí temos uma pena, né, de reclusão, que vai de 6 meses a 2 anos e multa. Podemos observar que nessa primeira parte do tipo penal, trazemos a conduta de obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais. De modo que, para que seja considerado uma conduta típica, é necessário se ater ao elemento normativo injustamente. Isso porque, se o obstáculo imposto tiver fundamento legal, ou seja, se ele for justo, não há o que falarmos na configuração do crime em questão. E já quando tratamos na segunda parte do crime, a conduta de promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro de inscrito, nesse caso, para que a conduta ela seja considerada típica, é necessário que nós observemos o elemento normativo indevidamente. Isso porque, se a alteração, a suspensão ou o cancelamento ele for devido, também não há o que falarmos na configuração do crime, né? Podemos observar que, a título de comparação, no que tange a conduta descrita, temos bastante similaridade com o antigo artigo 98 da Lei 8.666 de 93, né, que foi revogado pela lei que estamos estudando, que é a 14.133. Porém, também podemos observar que os seus preceitos primários eles são idênticos, né? Se formos olhar o antigo artigo 98, ele também fala obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento do registro. Então aí a gente tem uma descrição muito parecida com a que estamos estudando, com a que estamos analisando. Podemos ressaltar que a única diferença entre esses dois dispositivos reside no preceito secundário, né? Mais precisamente no regime da pena. A pena de conduta de obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais e etc., no artigo 337N do Código Penal, ela passa de detenção de 6 meses a 2 anos e multa para a pena de reclusão, né? Ou seja, uma pena mais rígida, né? para tal crime. Podemos considerar que ela é uma novatio legis impejus, né? Novatio legis impejus. E aí, esse crime, essa pena, esse delito, ele só se aplica aos delitos cometidos após o início da vigência da nova lei. Podemos observar também que, na modalidade de obstar e impedir, podemos exigir que a inscrição não ocorra para que se possa falar na consumação do delito. Nesse caso, podemos ter que ele é um delito material. E já na modalidade de dificultar, a configuração do prejuízo não é imprescindível, sendo considerado de mera conduta. Ou seja, não é necessário que o crime ocorra para que possa ser considerado, né, um crime de mera conduta. E na modalidade promover, que é o último núcleo, o crime também é considerado material, né?
E aí é quando consuma com a efetiva suspensão, alteração ou cancelamento do registro do escrito. Por fim, como os demais crimes, o impedimento indevido ele é um crime doloso, ou seja, não admite a modalidade culposa nem tem a exigência de elemento subjetivo do tipo. Passando aí para o próximo tópico, né, o próximo slide, nós temos o crime de omissão grave de dado ou de informação por projetista. Esse crime também se encontra no artigo 337, né, do CP. É um crime um pouco mais extenso, e aí eu vou descrever para vocês. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Aí temos uma pena já mais rígida, né? Pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Temos 2 parágrafos. O primeiro fala que consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos superficiais e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluindo sondagem, topografia, estudo de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. E aí já no parágrafo 2º, temos que se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, vamos aplicar o dobro da pena, né, previsto no caput do artigo. De início, podemos destacar que ela é uma novato lex incriminadora, né? Ou seja, esse tipo penal ele não encontra correspondência na antiga lei de licitação e contratos administrativos. Ele é um crime novo. O crime de omissão grave de dado ou de informação por projetista foi uma novidade trazida pela Lei 14.113, que é a que estamos estudando, né? E aí, pessoal, como visto, o escopo do tipo penal é coibir a omissão, modificação ou entrega. E essa entrega, vale salientar que tem que ser dolosa, né? A administração pública de informações relevantes ao procedimento licitatório, no que se refere ao levantamento cadastral ou à condição de contorno que estejam em dissonância com a realidade. E para a configuração desse crime, é necessário que as condutas sejam praticadas em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. E aí, dentro dessa passagem, temos 3 situações que podem configurar o crime, né? Que é a contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto. Isso aí está previsto no artigo 6º, incisos 14, 15 e 16 da Lei 14.113, 133. Temos o segundo ponto, que é o diálogo competitivo, né, o artigo 6º, inciso 42, e temos a questão do procedimento de manifestação de interesse. Isso aí já vai estar lá no artigo 81 da mesma lei. Ele prevê casos de aumento de pena, né, isso aí pelo motivo de que, caso o delito ele seja praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, ele tem uma aplicação, né, da pena prevista em dobro. É importante também a gente salientar que, sendo a pena mínima de 6 meses, nesse caso, pode haver a suspensão condicional do processo. E aí, essas regras de cabimento, elas vão estar lá previstas no artigo 89, né, da Lei 9.099. Pode haver também a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, desde que ocorra lá os requisitos, né, previstos no artigo 44 do Código Penal. E aí, no que tange ao sujeito ativo do nosso crime, né, se referir apenas ao projetista em si, a utilização do verbo entregar acaba expressando uma conduta que pode ser praticada por qualquer pessoa, o que abre espaço para uma punição de terceiros, né, caso venha a
a participar. Ele se trata de um crime formal, uma vez que não exige o dano específico ao erário, e é um crime doloso como os demais, e não cabe à modalidade culposa, né?